Stop watering life with tears, night and morning in your tears. Under every grief and sorrow runs a joy with golden twine. In the deepest core of your heart, surrender, surrender, surrender. There's no need to go so far or to achieve something. All the love and joy you pursue is already within you. In the deepest core of your heart. Meu pai, médico do interior, de classe média, filho de imigrante. Meu avô, quando chegou ao Brasil, era imigrante, operário imigrante italiano. Chegou pela hospedaria dos imigrantes do Brás. Mas depois de 20, 30 anos, ele já tinha uma oficina, como ele chamava, própria, onde ele empregava alguns italianos imigrantes como ele, escultores, marmoristas. E já estava bem de vida, meu avô. E meu pai foi o único filho que estudou, fez medicina. Meu pai também era um padrão de classe média de médico do interior. E quando eu fiz 15 anos, olha que outra loucura do meu pai, maravilhosa loucura, falou: hoje em dia quem não sabe inglês não está com nada, não arruma emprego. Coitado, até hoje eu não aprendi a falar bem inglês. Eu falo francês muito bem, falo espanhol e outras línguas. Já estudei bem italiano. Estou estudando alemão atualmente, olha que loucura. Mas inglês, eu fiquei só com aquele inglês do curso que meu pai falou: você vai estudar inglês e eu vou te mandar para os Estados Unidos. Puxa vida, eu aceitei na hora, eu tinha 15 anos, tinha acabado de me formar no ginásio de Araras e a gente conhecia um grupinho de brasileiros que iam, jovens que iam, um pouco mais velhos que eu, iam para o Alabama, imagina, para o sul dos Estados Unidos, para um pequeno lugarejo do interior do Alabama chamado Montevallo. Não sei como meu pai conseguiu o dinheiro suficiente, que não era muito, e lá fui eu, com aquele grupinho, morar nos Estados Unidos e durante meses, estudando inglês, estudando literatura, estudando um pouco de história da América do Norte e, principalmente, namorando umas meninas que me ensinaram a dançar rock and roll, né? E indo com a rapaziada brasileiros que nem eu, matando aula para ir para New Orleans ouvir jazz de noite. Ouvi muito jazz, blues e jazz até hoje. Tudo isso são aquisições anteriores ao primeiro poema. Até hoje, eu acho que em parte essa minha formação por uma vida meio boêmia, que me atrai muito até hoje, e inclusive para a literatura, eu acho que eu não posso esquecer a contribuição que o jazz e o blues deram para essa minha formação, para essa pré-história da minha vida como escritor.
3 anos depois, eu percebi, enquanto me preparava para fazer vestibular de medicina, porque meu pai era médico, percebi que aquele não era o meu caminho na vida e resolvi mudar completamente de vida. E como eu não sabia muito bem o que fazer e não sabia que outra profissão escolher, não sendo a medicina, resolvi parar de estudar. Que loucura, depois eu passei o resto da vida estudando, mas resolvi parar de estudar e trabalhar. E trabalhar em algo que mudou totalmente a minha vida. Meu pai tinha amigos nesse município de Una, sul da Bahia, e eu fui, me instalei e minha vida mudou completo. Eu saí de uma travessa da Avenida Paulista em agosto de 61 e nos 3 anos seguintes, eu que era estudante em São Paulo de um dos melhores colégios, o Colégio Bandeirantes, eu me vejo dali por diante no meio do mato, né? Eu não cheguei a ser fazendeiro, eu pretendia me tornar fazendeiro e consegui comprar, né, um pedaço de terra e começar a plantar seringueira para a produção de borracha. Era uma coisa que na época dava dinheiro, era uma ilusão de ganhar dinheiro, mas mais do que o cacau, e muita gente ia em busca desse ganho com a produção agrícola, e eu, nessa ilusão, fui da terra que eu comprei até a cidadezinha de Una, que era uma cidade minúscula, de um pouco mais de 1.000 habitantes, a sede do município. Dali até a terra que eu comprei eram 42 quilômetros, montado num cavalo, levando uma tropinha de burro e de mulas, levando coisa na cangalha, porque não havia estrada até a fazenda, não chegava jipe nem caminhão. Enfim, uma loucura maravilhosa, porque eu gosto muito da Bahia até hoje. Foram grandes momentos da minha vida. Mas o que isso tem a ver com poesia? Por que eu comecei a escrever poesia lá, nesse fim de mundo, e não em São Paulo, uma cidade grande, cosmopolita, cheia de livrarias, de cinemas? Comecei a escrever na Bahia, eu acho, pensando retrospectivamente, porque aquelas longas viagens a cavalo, 7, 8, 9, às vezes 12 horas, pelo meio do mato, em picadas, não havia estradas, às vezes chovendo, às vezes dias maravilhosos no meio da Mata Atlântica, com árvores imensas, né? E samambaias, orquídeas, enfim. Era um mundo tão diferente do mundo urbano em que eu tinha vivido, que aquilo provocou uma espécie de corte na minha vida, ou antes ou depois. E eu passei a encarar o mundo de uma forma muito mais subjetiva. Eram horas isolados, sem encontrar ninguém, e, portanto, pensando, meditando, com a cabeça livre, solta, viajando do norte para o sul, do leste para o oeste. Não só do mundo em imaginação, mas de temas, né, de leituras anteriores, de projetos de vida que não deram certo. Aquela introspecção permanente, 3 anos viajando pelo meio do mato a cavalo, aquilo provocou em mim uma vontade, suscitou em mim uma vontade de escrever, e de escrever poesia. Minha autobiografia tem várias versões e estou entre as histórias menos prováveis. Os expatriados, os que não voltam mais, tudo em ruínas, eu sei. A finalidade na vida terminava sempre na segunda-feira, mas a ameaça não, era permanente. Desacompanhado, sem testemunhas, será que errei o caminho? Comecei a vida desse jeito, por um fio. Os altos funcionários, alarmados, julgavam ouvir os berros trazidos pelo vento. Vento que passa pelas florestas inconsoláveis de meu país. Portanto, eu devo muito à Bahia. Inclusive, em particular, não só a cidadezinha de Una, onde eu acabei criando um jornal, um pequeno jornal na época.
alguns meses antes do golpe de 64, um jornal que eu tive que depois abandonar porque era um jornal que tomava posições a respeito de uma série de injustiças que eram cometidas ali pelos grandes fazendeiros em relação aos seringueiros, aos que trabalhavam no mato, né? Um jornal que expressava solidariedade, um jornal insubmisso à mentalidade predominante ali entre grandes coronéis nordestinos, né? Eu comecei então com a poesia, logo em seguida fundei um jornal que durou pouco tempo, depois passei para a ficção. Então esse foi o meu contato inicial com a escrita. O segundo momento, eu já de volta a São Paulo, porque a Fazenda foi um fracasso total, era uma ilusão, uma doce ilusão, porque eu não trabalhei só no mato, eu também vivi nas praias de Una, onde a música é bonita, onde as meninas são muito alegres, né? Onde a Bahia é cheia de histórias, as pessoas contam histórias, passam noites, noitadas, contando casos, causos, e tudo isso me enriqueceu muito. Eu deixei de ser aquele menino, aquele rapaz 100% urbano, e passei a ter um lado também rural na minha formação, no meu imaginário, né? Mas eu, tendo que deixar a Fazenda, que foi um fracasso economicamente, mas não sentimentalmente, eu voltei para São Paulo e aí a minha vida, aí sim foi dura. Primeiro porque eu voltei meio a contragosto, voltei porque a Fazenda não deu certo. E como eu já tinha começado a estudar Direito em Ilhéus e já estava no terceiro ano da faculdade, eu fui trabalhar em um grande escritório de advocacia do centro da cidade. Um escritório importante, da Rua 15 de Novembro, próximo ao Fórum, mas um escritório no qual não acontecia nada que me interessasse. Foram anos difíceis e eu, vindo da faculdade de Ilhéus, não consegui me matricular, me transferir, né, para a USP ou para qualquer outra faculdade de São Paulo, e me aconselharam, amigos me disseram, vai para São José dos Campos. E eu vim, um momento difícil no país também, não só na minha vida. Eu cheguei uns 20 dias antes do golpe de 64, e naquele país tumultuado pelo golpe, né? Eu consegui me matricular em São José dos Campos, fui aceito, mas continuei morando em São Paulo. Foram 3 anos de vida muito difícil, porque trabalhando o dia todo em São Paulo, num grande escritório de advocacia, aquela correria da vida urbana, numa grande cidade, eu ainda saía às 6h30 da tarde num ônibus que esperava estudantes de São Paulo que vinham para São José, um ônibus da Pássaro Marrom, 1h30 de Via Dutra ainda não duplicada, pista única, cheia de caminhões, de carros, um trânsito. Assistia a aula até às 11 da noite em São José e voltava, chegava de novo em São Paulo, 00h30. Ou seja, uma vida muito corrida, muito dura. Nos anos de São José dos Campos, eu continuei escrevendo, mas escrevendo, imagina, durante o dia, a correria de um escritório e num papelório burocrático. À noite, um curso que não me interessava muito. O único espaço de introspecção que eu tinha, agora não é mais montado num cavalo no meio do mato, agora dentro de um ônibus da Pássaro Marrom, escrevendo poesia na ida e na volta. Para aguentar aquela 1h30 de trânsito na ida e 1h30 de trânsito na volta, eu só consegui vencer esse suplício escrevendo. A poesia foi uma libertação, porque aí eu viajava por outros mundos, né, imaginários, né, então flanava por aí afora com o pensamento livre, né, livre daquela rotina e daquela vidinha insípida, né. Não segui a carreira de advogado, deixei aquele grande escritório, para surpresa de todo mundo, porque do ponto de vista econômico era algo promissor, ainda mais que eu tinha acabado de me casar e precisava, portanto, ter uma vida econômica mais ou menos estável. Só que eu não aguentava o escritório, a advocacia, e não aguentava o sufoco. O Brasil, em
1966, com 3 anos já de censura na imprensa, de notícias de amigos presos, e outros problemas mais sérios, inclusive. Eu não pertencia a nenhum partido político, como eu já disse, mas tinha ideias democráticas e libertárias. Resolvi ir embora do Brasil. Só que aí vem uma terceira fase, essa sim, interessantíssima, né? Que é quando eu atravesso a fronteira, a primeira fronteira, e vou embora do Brasil e fico 7 anos fora, sem voltar nenhuma vez sequer. Volto 7 anos depois, tendo escrito dezenas e dezenas de poemas em situações muito heterodoxas. Não era mais ideias surgidas enquanto eu viajava a cavalo no meio do mato, nem enquanto eu estava dentro de um ônibus tentando libertar meu pensamento do sufoco do Brasil. Agora eram situações maravilhosamente surreais, né? Eu saí de São Paulo com a minha mulher, 23 dias depois de ter casado, eu atravessei a primeira fronteira, a fronteira do Mato Grosso com a Bolívia. Fui até Corumbá de trem, como o dinheiro era curto, curtíssimo, fomos num trem. Naquele tempo havia primeira, segunda e terceira classe. De terceira classe, passamos 2, 3 noites em Corumbá e pegamos o famoso trem da morte que entrava pela Bolívia, ia até Santa Cruz de la Sierra. Depois de ônibus fomos para Cochabamba, 2, 3 dias em cada lugar, depois para La Paz, sempre procurando alguma maneira de conhecer pessoas interessantes e ver se havia possibilidade de permanecer trabalhando. Não tinha uma meta prévia fixada, era vamos embora do Brasil. E Nena e eu, então, de trem, mais tarde de ônibus, quando havia ônibus, de carona, em caminhão, em carroceria de caminhão às vezes. Lá na frente, depois de ter atravessado a Cordilheira dos Andes, da Bolívia até a Venezuela, passando pelo Peru, pelo Equador, pela Colômbia, sempre por terra, conhecendo pessoas, trabalhando onde era possível trabalhar. E na Venezuela, passamos a viajar por mar, em navio cargueiro pelo Caribe, Curaçao, Porto Rico, República Dominicana, Haiti, Jamaica. Foi uma loucura, maravilhosa loucura, porque eu escrevia poesia diariamente, dentro daqueles ônibus, dentro daqueles trens, dentro daqueles navios de carga. Esses contextos tão diferentes do meu mundo anterior, da minha vida anterior, liberaram de forma completa o meu pensamento, o meu imaginário, né? O meu mundo tornou-se muito mais vasto, né? O meu contato com a América Latina foi profundo, né? Não foi um contato que os turistas às vezes faziam, né? Pouca gente viajava pela América Latina naquele tempo, mas não era um contato rápido que o turista faz, né? Não era também o contato que o imigrante faz, que se fixa em algum lugar. Eu trabalhava, mas eu não era um imigrante econômico propriamente dito. Eu trabalhava para sobreviver, para escrever poesia e para ir embora, para continuar viajando. Quer dizer, a partir daí as viagens se tornaram mais uma parte que permaneceu na minha vida. Vento Sul. Entre a meia-noite e as 5 da manhã, aqui, no meio da floresta, a hermenêutica não me serve para nada. Uma coruja piou e o vento sul começou há pouco. Os troncos das árvores estão rangendo de frio. Minha utopia vai se concretizar. Como eu nunca mais vou ter 18 anos e meus cabelos nunca mais serão pretos, então devo dizer sinceramente que isso não é um problema para mim.
ainda tenho esperanças de poder rever na terra sem males as namoradas que amei aos 17, 18 e 19 anos de idade. Na terra sem males, ninguém envelhece. Ninguém precisa trabalhar, o milho cresce sozinho e as flechas atingem espontaneamente a caça. Só aos poucos, à medida que a gente ia de um país para outro, tentando sobreviver aqui e ali, fazendo pequenos bicos, só aos poucos foi ficando claro a ideia de chegar até Nova York. No início era uma ideia de ir para o país seguinte para ver se a vida melhora, se aparece algum emprego estável. Não havia uma meta, um plano definido previamente. Era meio no dia a dia, né? Eu consegui trabalho em Quito, na Casa de la Cultura Equatoriana. Eu fui tradutor de uma peça de teatro. Isso me rendeu o suficiente para morar 3 meses em Quito e conseguir dinheiro para seguir para a Colômbia. E foi sempre assim, de um país para outro. Onde eu permaneci mais tempo foi na capital da Guatemala. Eu arrumei um trabalho como radialista, olha só, eu nunca tinha feito rádio, num radioperiódico, num jornal falado, né? Em uma das principais emissoras centro-americanas, na capital da Guatemala. Era um noticiário no horário nobre, onde eu fazia um comentário de política internacional todos os dias. E com esse dinheirinho que a gente salvava aqui e ali, a gente foi indo adiante, até que em algum momento surgiu a ideia, vamos até Nova York. A vida no Brasil está difícil, mas na Guatemala também está muito difícil, do ponto de vista político. Em outros países não há recursos e condições de trabalhar e sobreviver, Haiti, por exemplo, né? Ou República Dominicana. Vamos para Nova York. Uma amiga do Equador me deu um contato com um irmão que tinha um irmão escritor que tinha uma pequena loja no Village, em Nova York, e que me ajudou muito. E em conversa com ele, com amigos latino-americanos, imigrantes, que escreviam ou pintavam, né, artistas, veio claramente na minha cabeça uma ideia melhor ainda do que ficar em Nova York, que foi a ideia de vamos embora para Paris, né? Se é para ficar fora do país, do Brasil, por um tempo que ninguém sabia quanto tempo seria, o tempo em que ia durar aquela ditadura. Vamos embora para a França, né, onde havia notícias de que milhares de brasileiros, imigrantes ou refugiados, principalmente refugiados, viviam, pessoas cultas, professores, enfim. Vamos para a França. É melhor ir para esse ambiente universitário cultural da França do que ficar tentando sobreviver em Nova York, fazendo bico e morando no Bronx. E aí, então, o que tinha sobrado do dinheirinho economizado do meu trabalho de radialista foi investido numa passagenzinha, num avião turbo-hélice, numa pequena empresa aérea da Islândia, uma maneira nada usual de se chegar à Europa pela primeira vez. Eu embarquei em Nova York, fiz uma escala de 3 dias em Reykjavik para conhecer a Islândia. E o ponto final daquela linha de avião era o Luxemburgo, o pequeno país Luxemburgo. E a partir daí, Paris, durante anos e anos e anos, onde minha vida passou por uma nova fase. Eu cheguei à França e num momento muito especial da história francesa e da história sem exagero, da história do século XX, da segunda metade do século XX. Eu cheguei no maio de 68, quer dizer,
Quando eu chego a Paris, eu vejo aquela coisa fantástica que foi o maio de 68. Eu tinha 25 anos e na Sorbonne, logo de cara, Sorbonne ocupada pelos grevistas, pelos estudantes em greve, muita pancadaria no Quartier Latin. Uma semana ou 10 dias depois, por incrível que pareça, mas é a pura verdade, estava eu lá enturmado com alguns estudantes portugueses que eu encontrei, estudantes portugueses que estudavam na Universidade de Paris e que eram contra a ditadura do Salazar em Portugal e que faziam um trabalho com a imigração portuguesa na França, né? Então, lá fui eu com eles, pela cidade afora, noite e dia, distribuindo folheto, incentivando os imigrantes operários portugueses a aderirem à greve geral. E aquilo, depois de 30 dias de greve, durou muito tempo, maio, junho, eu saí bem enturmado com portugueses. Foram meus primeiros amigos na França, né? Eu estava trabalhando já na França, depois dos primeiros meses fazendo bicos os mais mirabolantes possíveis que todo imigrante jovem fazia. Consegui um trabalho bom como intérprete numa hospedaria de imigrantes. Eram quase todos imigrantes portugueses que viviam em bidonvilles, ou seja, quase favelas ou favelas propriamente ditas, que existiam no entorno de Paris, nas periferias de Paris. E nessa hospedaria os imigrantes eram recebidos por uma fundação que os ajudava a conseguir documentação, aprender a ler e escrever em francês, etc. E eu fui então intérprete nessa hospedaria e um ano depois comecei a estudar à noite na Universidade de Paris. Então eu mudei de vida mais uma vez, porque graças a esse esforço, mais uma vez, esforço para estudar, anos depois me formei em História, fiz pós-graduação e me tornei historiador. E foi como historiador que eu consegui depois, até o fim da vida, ganhar a vida. Porque com poesia, de fato, eu não teria ganho nunca. Falando em termos financeiros, em termos de construção de um pensamento e da minha alma, foi o que de melhor podia fazer, é escrever ficção e poesia. Entro no quintal de meu vizinho e fico com muita saudade da minha infância. Está escuro e uma velha senhora vem vindo perguntando: "Quem está aí?" Me aproximo dela lentamente, com medo de assustá-la, e digo: "Boa noite." Ela não me reconhece, mas eu me sinto muito bem por estar de volta. A França foi muito importante para a formação do meu pensamento. Assim como a Bahia, a Mata Atlântica, foi o empurrão inicial, o start para me tornar no futuro um poeta, a França foi para me tornar, digamos, historiador, né? Um pensador dos temas brasileiros e dos temas contemporâneos, né? Porque a França, o meu contato na França foi com o que tinha de melhor na época na Universidade de Paris, tanto como com professores ou com pensadores que não eram meus professores, mas com quem eu tive contato, às vezes muito contato, e com estudantes do mundo inteiro.
nos últimos anos na França eu já não era mais intérprete naquela hospedaria, eu era correspondente de um jornal brasileiro. E com isso viajei mais ainda, né, pelo Oriente Médio, a situação na época já bastante grave, né, depois de 73, né, o conflito entre israelenses e palestinos. E fui até a China em 71, uma época em que quase ninguém ia à China. Fui à China e passei vários meses trabalhando, né? Não fui por razões políticas, nem estava vinculado a nenhum partido maoísta da época. Eu fui como auxiliar de pesquisa, como assistente de uma professora francesa que fazia pesquisas na China sobre a reforma do ensino na época da Revolução Cultural Chinesa, China ainda do Mao Tse-tung. Fui professor da UNB, né, Universidade de Brasília, a partir de março de 74. Fiquei 2 anos e meio, mais ou menos. Depois fui para a Unicamp, onde eu fiquei também 2 anos como professor. Depois fui coordenar pesquisas no Nordeste. Comecei em Alagoas, onde eu passei 1 ano. Foi o primeiro projeto sobre questões ambientais. Pioneiro no Brasil naquela época. Isso foi já em 78, né? A gente trabalhava nas lagoas Mundaú, Manguaba, que ficam ao lado de Maceió, que estavam sendo poluídas, né, pela indústria do cloro, indústria cloroquímica. De Alagoas fui para Paraíba, onde eu dei aula durante 3 anos, na Universidade Federal da Paraíba. Depois 1 ano em Pernambuco, uma loucura. Eu tinha até então trabalhado com a história da indústria e já estava cada vez mais interessado em um outro tema, né, que era o relacionamento, o trabalho indígena, né, o trabalho escravo no Brasil, e eu precisava de tempo para isso. Aí batalhei e consegui uma bolsa de estudos. E por 4 anos, e fui para arquivos, e fui para a Europa de novo, né? Fui para arquivos de Portugal, de Lisboa, e principalmente o arquivo de Évora, no Alentejo, que é muito importante para a história do Brasil colonial. E também para o arquivo de Sevilha, na Espanha. Fiquei 4 anos por lá. Foi muito bom, né? Meus filhos aprenderam a falar espanhol muito bem, né? Juliana dançava flamenco. Eu morava num pequeno povoado andaluz, à beira do Mediterrâneo, muito bonito, né? Benalmádena Pueblo, na província de Málaga. Voltei da Espanha, voltei para a Universidade de Brasília, onde eu já tinha passado 2 anos e meio, nos anos 70, e agora, a partir de 87, eu fiquei mais 15 anos na UNB, até me aposentar, né? Vitor Leonardi é um historiador, é um escritor paulista de Araras, é um cidadão do mundo, é um itinerante, ele já viveu no mundo inteiro e um apaixonado pelo Brasil. É uma pessoa de uma sensibilidade única, um professor que não conhece limites para o exercício da docência como ela deva ser. No primeiro semestre de 1991, eu tive a felicidade de ser aluno do Vitor pela primeira vez numa disciplina sobre história do Brasil colonial. E isso foi mesmo muito importante. Noto isso cada vez mais, percebo a importância de ter encontrado o Vitor Leonardi nessa circunstância e a propósito dessa disciplina, História do Brasil Colonial, porque isso marcou e tem marcado profundamente o desenvolvimento daquilo que venho produzindo intelectualmente. Olha, eu conheci o Vitor Leonardi assim que eu entrei na UNB. Foi em 1991, né? Eu tinha acabado de entrar na UNB, fiz umas disciplinas lá no primeiro semestre e era a História do Brasil 1. E o Vitor era a minha segunda universidade, a primeira formal, a segunda peripatética, né? Do devaneio, da loucura, dessa doce insanidade poética que é o Vitor.
Uma das conversas que eu tive com o Vitor, em todas as minhas conversas com ele, sempre o tema da viagem estava ali. E eu sempre me despertei, desde menininha, para o tema da viagem. E a viagem como transformação do espírito. E com essas viagens todas que eu fiz com o Vitor, eu me tornei um viajante. Hoje eu moro fora do Brasil, amo o meu país, moro em Praga. Morei em Portugal, onde fiz um mestrado, onde discuti o tema do paraíso. E agora fiz um doutorado em História da Ciência, mas sempre pensando nessa perspectiva que eu não vou ousar, mas tenho orgulho de dizer, leonardiano. Não por acaso o Vitor faz aniversário no dia do professor. A ideia de escrever roteiros para cinema só surgiu, já de volta ao Brasil, alguns anos depois. Começou quando eu me encontrei com o Laurence Corel e o Adrian Cooper na Unicamp. Existem pessoas que a gente encontra assim, ao longo da nossa vida, não necessariamente por muito tempo, mas que marcam, assim, que ficam com a gente para sempre, né? O Vitor é uma dessas pessoas. Nós nos conhecemos quando nós fizemos juntos um projeto na Unicamp, um projeto chamado Imagens e História da Industrialização no Brasil, que nos permitiu estudar a história da indústria de São Paulo, a história do movimento operário, em plena ditadura militar. O Vitor coordenava o núcleo de pesquisadores, eu coordenava o núcleo, digamos, de pesquisa das imagens iconográficas. E nós tivemos uma convivência curta, relativamente, que foram 2 anos, mas muito intensa. E eu lembro sempre com muito carinho de como o Vitor, digamos, participou desse trabalho, como ele me ajudou, como ele me aconselhou. Quer dizer, nós viajamos por São Paulo, fomos a diferentes fábricas, a diferentes arquivos juntos. E eu nunca esqueço o entusiasmo do Vitor. Quer dizer, cada documento, cada imagem, cada máquina a vapor que a gente localizava em uma fábrica ainda funcionando, era motivo de grande entusiasmo. E então essa presença do Vitor, com seu entusiasmo, com seu conhecimento, né, compartilhando o seu conhecimento comigo, me ajudou muito a fazer meu filme Libertários e deu margem também a que ele produzisse uma série de livros sobre esse momento. A nossa convivência foi durante 2 anos, ainda nos anos 70, e depois nós passamos quase 30 anos sem nos ver. E nos reencontramos num almoço que eu lembro bem, 30 anos depois, e ali a amizade continuou, foi retomada, a conversa voltou a fluir, como fluiu nos anos 70. E aí, quando eu reencontro o Vitor, eu lembro de ficar muito impressionado com tudo que o Vitor tinha feito. Sou amigo do Vitor Leonardi por mais de 40 anos. Nós nos conhecemos, na verdade, em 1975, mais exatamente, em Campinas, num congresso internacional de História e Trabalho, História e Movimentos Sociais, que teve como grande estrela o historiador Hobsbawm, e daí nasceu, na verdade, acima de tudo, uma amizade que teve várias colaborações, que teve várias parcerias e que é uma das amizades mais importantes da minha vida, muito além vamos dizer assim, das nossas carreiras acadêmicas. Ele como professor, historiador na Universidade de Brasília e eu, na época, ainda como estudante de pós-graduação lá na Unicamp e futuramente como professor. Já nessa época o Vitor foi morar no Nordeste, em seguida foi morar em Santos, e lá eu me lembro bem, foi bem na Praia Grande, na cidade de Santos, que nós terminamos a redação básica de um livro que veio a ser editado em 1982, com o título de História da Indústria do Trabalho no Brasil. E já nesse momento nós estávamos ambos, desde 1980, trabalhando na Universidade Federal da Paraíba, em João Pessoa, onde a gente atuou, criamos e ajudamos a criar, junto com vários outros colegas daquela fase, daquela temporada lá no Nordeste, o programa Política e Trabalho no Brasil, um programa de pós-graduação relativamente inovador, com essa concentração no tema da política e do trabalho, as relações entre política e trabalho no Brasil. Bem, então veio daí também uma atuação acadêmica como colegas,
num espaço fora do eixo Rio-São Paulo, que é muito importante, né? É muito importante para quem pretenda conhecer o Brasil, sair um pouco desse nosso sudeste, ou sul maravilha, como se costumava dizer, né? E conhecer de fato outros lugares tão importantes na cultura brasileira e, digamos assim, na história do Brasil. E a minha vida tem sido assim, e ela está muito boa. Eu não me arrependo nem um pouco de não ter seguido a carreira do meu pai, não ter me tornado médico. Eu não me arrependo nem um pouco de ter engavetado o meu diploma da Faculdade de Direito de São José dos Campos, né? Eu passei por situações difíceis, mas até essas situações difíceis, né? Dificuldades financeiras na América Central, no Caribe, no Bronx, em Nova York, mas, enfim, superado tudo isso, vendo tudo isso já como coisa do passado, que bom que eu fiz tudo isso, que bom. Eu encontro hoje colegas que continuaram fazendo vestibular para medicina, tornaram-se médicos lá na cidade do interior onde eu nasci. Que bom que eles fizeram isso, eles nasceram para isso. O importante é a pessoa saber para o que ela veio a esse mundo. Eu não vim para ser médico, nem advogado, são profissões admiráveis, mas eu vim para ser outra coisa, e essa coisa é ser escritor, né? Ser poeta. É uma coisa que ninguém decide que vai ser poeta, as coisas acontecem, né? Ou melhor, a gente já nasce para isso. Os 7 livros que eu publiquei de poesia são um pouco, digamos, testemunhos dessa trajetória de vida, tendo a poesia sempre ao meu lado, mudando de profissão, de cidade, de país, casando a primeira vez, casando uma segunda vez, tudo foi mudando, a poesia permaneceu. Alguns anos depois eu comecei a escrever ficção também, já no final dos anos 60, comecei a escrever contos e por aí vai até hoje, publiquei já 19 livros. Eu não sabia que estava bom e que era para emendar. Voos noturnos. Em noite escura, a poesia voa, aqui na Mantiqueira. Corta os céus como um relâmpago e ilumina a minha casa. Isto parece absurdo, mas não é. Ninguém se diverte impunemente com os mistérios da vida e da morte. As obras que levamos a sério devem ser tratadas seriamente. A poesia voa, e voa mesmo, e o tempo aqui na Serra transformou-se em não tempo. Voos noturnos me lembra muito mesmo o Vitor. O Vitor é uma figura fantástica. Ele trouxe para a gente aqui, ou pelo menos para mim, muitas histórias. Ele nos leva a outros lugares, explica outros sentimentos, preenche o nosso espaço. É muito bom poder conversar com o Vitor. É ótimo. Ele é realmente um grande ganho. Eu fico muito feliz de ter conhecido ele. Eu tive uma grata satisfação de dividir com ele um momento especial da apresentação dele ao Masao Ono, que foi, sem dúvida alguma, um dos melhores editores de poesia do país, que era meu amigo e que se transformou num amigo de nós dois. E quando ele, em 1999, publicou o livro Verde das Horas.
E eu fiz a orelha desse livro. Esse livro é tudo que o Vitor é. E eu posso recolher de memória um dos versos dele, que ele diz que quando todo o bairro dorme debaixo de cobertas, entre as 3 e 5 da manhã, eu não desisto, malgrado essa solidão total. O livro Verde das Horas, ele é uma coletânea de poemas escritos dos anos 60, 70, eu até acho que meados dos anos 80. E eu não incluí o primeiro poema, mas nesse livro existem alguns dos anos 60, ou seja, dos primeiros, e quase todos sempre ligados a temas ou de viagem, ou de vivência na Bahia, ou mesmo naquela fase dura de escrever dentro de ônibus vindo de São Paulo para São José dos Campos. Eles têm sempre alguma coisa de autobiográfico, mas não são apenas memória, não. Eles são invenção, eles são devaneios, eles são... Então, esse que eu vou ler agora, ele é bem antigo. Talvez seja o mais antigo do livro. Alguma coisa de 65, por aí. E diz o seguinte. Ele chama-se Na Curva do Caminho. Um belo dia, a esperança foi-se embora do povoado da Serra. Foi vestida de luto. Noite preta, fundo de praça, por toda parte um cheiro antigo de telhados musgos coloniais. Só ficaram as roupas amarelas das molduras dos retratos. São 11h30, falta pouco. Lá na curva do caminho eu venho chegando, sozinho, procurando algum semelhante, pelo menos um, nem que seja apenas um. Que Vitor Leonardi é uma arte e ciência de empenhar sonhos. Sua obra em prosa e versos encontram eco, a meu ver, na fragmentação dos interesses de toda a gente neste mundo contemporâneo, num esforço de lançar-se na mais nova aurora, como um sol da hora. Mais além, sensível ao mundo de relações superficiais, imaginam que busca encontrar, através da sua invenção narrativa, uma reflexão aprofundada do fenômeno humano e sua tragédia cotidiana, exercitando sua genuína poética do devaneio, empreende a arte de viajar à deriva e ressurgir com paixão, como denominou uma de suas obras. Auto-intitulando-se um poeta clandestino, talvez Vitor esteja mais visível no seu recolhimento junto à natureza, pois assim encontra forças para construir seu legado criativo. Vitor, um operoso operário no duro ofício do verso, como dizia Borges. O ser poeta sobre o qual tratamos, que ouvimos tocando seus tambores e letras em guerra que anula o sinal da morte, conforme o artista batizou no seu volume. Aflorando com tanto vigor na maturidade, transpõe sua montanha do meio do mundo literário, cantando para as crianças a sua utopia. Migrante peregrino, vagueia entre tantas geografias, embarcando em seu navio brasileiro em águas profundas. Há um tempo, Vitor ressurge lecionando em Berkeley. Por outro, toca seu jazz em Jerusalém. Sempre entre livros mergulhado, surpreende com quando o escriba do castelo era eu, ou era ele, ou seria mesmo Leonardi que nasceu no país que tem nome de árvore, tecendo esperanças como se fiasse lentamente um livro verde das horas entre suas lembranças
humboldtianas, no verdejante da mantiqueira, a contemplar paisagens, cultivando amizades em pleno mar de sonhos, alheio ao rumor das rebentações de tormentos. O escritor, sem perder-se de suas raízes, desmemórias e afinidades elementares. Quem sabe, Vitor só esteja mesmo a serviço da palavra e seus encantos e mistérios. O Vitor, eu vejo sempre muito destaque para essa capacidade que ele tem de produzir uma obra multifacetada, né? Muita gente fala isso e é uma verdade em contexto. Além disso, eu queria destacar que o Vitor me parece usar uma linguagem simples, não que isso o diminua, ao contrário, a simplicidade é um verdadeiro requinte. O meu contacto com o Vitor, bom, na verdade não foi um contacto pessoal primeiro, foi um contacto através de um livro, Os Navegantes e o Sonho, como foi sugerido pelo Isaac. E li o livro e o que mais me impressionou foi o facto de trazer uma outra maneira de olhar a história, uma maneira, digamos, poética e filosófica, que enquanto portuguesa me diz muito. Porquê? Porque nos apresenta uma configuração de uma relação entre Europa, Brasil e Oriente que não é tradicional e que ultrapassa um pouco as dualidades que podem ainda existir, nomeadamente a questão do colonizador-colonizado, propondo um novo olhar em que se foque mais o trânsito que existia, não só do ponto de vista material, mas também intelectual, poético, entre estes pontos, digamos, geográficos e oníricos, como o próprio Vitor nos fala. Olha, eu li detidamente do Vitor O Jazz em Jerusalém, que é um livro icônico, para usar a palavra da moda, né? E o Navegante e o Sonho, que eu sou apaixonada por ambos, exatamente por isso, por essa visão caleidoscópica das coisas, né? Onde tudo importa, desde que esteja em movimento, em relação umas com as outras, a forma como ele coloca os elementos todos em movimento. Você tem uma visão muito dinâmica, né? No caso do Navegante e o Sonho, que é sobre a influência do Oriente sobre o Ocidente, exatamente por esses caminhos que não necessariamente constam dos livros de história, das abordagens de história, mas essa coisa que acontece muito vivamente, embora escape aos registros, é uma coisa maravilhosa. O livro é realmente uma aventura, uma forma de ler um livro de história, como eu nunca tinha visto, assim, e cobre um período grande da história do Brasil, desde o descobrimento até hoje, né? E ele faz isso com uma mestria e é um livro muito saboroso, que a gente lê com muito prazer. E o jazz, isso ainda exponencialmente, porque ele trata de vários assuntos, né? E você falar da criatividade sob o olhar de um historiador, quer dizer, como que um historiador vê a criatividade perpassando tantas atividades humanas ao longo dos séculos. Quer dizer, realmente o Vitor, além de historiador, ele é um artista, porque ele tem essa sensibilidade muito aguçada e não há pessoa que não tenha lido jazz, que não tenha se motivado imensamente, né? Porque a gente se sente muito tocado e mobilizado a mudar realmente o nosso olhar sobre as coisas, né? Da forma como ele encaminha e nos propõe novas visões da realidade a partir da observação dele, que é muito criativa também, né? Como historiador, ele é extremamente criativo. E eu sou um dos leitores mais assíduos do Jazz em Jerusalém, um dos grandes livros que eu li em minha vida e que está lá na minha cabeceira. Eu volta e meia dou uma olhada, porque é preciso que a gente receba continuamente do Vitor as grandes experiências e as grandes opiniões de um indivíduo com tantas qualidades, um intelectual absolutamente completo. Eu brinco com o Vitor que eu conheço mais os livros dele do que ele, porque, especialmente, o Jazz em Jerusalém, que é quase uma bíblia para mim,
como diria o Guimarães Rosa, cada página que você abre de um livro é sempre um livro novo, uma leitura nova, é aquela coisa do Humberto Eco, né? E o Vitor é isso mesmo. No Jazz, em Jerusalém, a cada página, a cada momento que você se reencontra, porque no meu caso é reencontro, porque eu sou uma historiadora e uma itinerante também, não de viagens, como o caso do Vitor, mas desse conhecimento desterritorializado, entende? O prazer de ensinar, o prazer de aprender, aquela coisa muito da Cora Coralina, e uma coisa muito sem fronteiras, né? Porque o Vitor Leonardi é isso, quer dizer, ele pode estar lá em Samos, na Grécia, ou ele pode estar na Bahia, onde ele morou e que ama tanto, ou pode estar aqui em Brasília, na mesa 27, bebendo com parceiros de todas as cores e sabores e diferenças, e com uma competência incrível, ele consegue amalgamar tudo. Eu fiz uma viagem com o Vitor muito interessante. O Vitor estava num bar, um lugar muito comum a pessoa do Vitor, né? E ali no Cavalcante ele disse assim, chegamos, eu, Isaac, e ele chegou, rapaz, como é que tu tá de grana? Eu estou mal. Por quê? Porque nós vamos para a Grécia. Vamos para a Grécia. A ideia surgiu no bar do Cavalcante. Vamos para a Grécia. E fomos para a Grécia. Um mês depois eu estava num avião indo para a Grécia para encontrar o Vitor. Um detalhe importante é que Vitor, se aposentando, estava editando e ia publicar um livro que eu considero o livro fundamental do seu pensamento, que é o Jazz em Jerusalém. Estava muito eufórico, passou não sei quantos anos escrevendo esse livro, mas pensando esse livro, uma vida, não é? Eu li o Jazz em Jerusalém no papel para fazer essa viagem para a Grécia. Ele falou, olha, leia esse negócio aí, ainda estava naquele papel A4, para a gente discutir isso lá na Grécia. E eu lembro que essa discussão foi belíssima, porque em todos os lugares que a gente parava na Grécia, a gente falava sobre algum tema do Jazz em Jerusalém. Para discutirmos na Grécia o Jazz em Jerusalém, seu livro de poesia filosófica, filosofia poética, historiografia aberta ao mistério, aos relâmpagos. A poesia, portanto, eu ouso dizer, uma poesia da história. E o Jazz em Jerusalém, para mim, é fundamental que essa crítica à teoria, crítica à metodologia, essas coisas, e o ode à música, ao amor, ao pensamento, não um pensamento crítico, chato, quadrado, fechado, pensamento aberto. 4 séculos antes do início da história do ragtime, do swing, do bop e do cool jazz, na Florença do século XV, os grandes artistas e inventores que revolucionaram a cultura ocidental não frequentavam a universidade. Nenhuma universidade. As de Bolonha e Pádua já eram célebres e outras importantes existiam ali na Toscana, em Pisa, Lucca e Siena. Mas não foi aí que o Renascimento surgiu. Ele foi gestado e explodiu nas jam sessions da época, que ocorriam diariamente nas rústicas oficinas de alguns artistas e artesãos. Na Bottega de Verrocchio, por exemplo, trocavam-se modelos, projetos, receitas de verniz, de material para tornar a tinta pastosa,
Por fim, ali as pessoas se divertiam tocando música, improvisando áreas, canções. Pois, segundo Vasari, Verrocchio era igualmente músico. Leonardo da Vinci trabalhou 13 anos nessa oficina de Verrocchio e nela fez sua aprendizagem, não só de pintura e escultura, mas de orivesaria, de geometria, de engenharia. Por essa oficina de Verrocchio passaram Leonardo, Perugino, Botticelli, talvez Ghirlandaio, Luca Signorelli. Não posso deixar de associar essa imagem às jam sessions de New Orleans ou de Chicago e Nova York, que em alguns momentos reuniram Charlie Parker, Lester Young, Art Barkley, Billie Holiday e tantos aficionados da criatividade e da invenção. Conviver com Vitor Leonardi é como frequentar a oficina de Verrocchio. Falar de música, falar de política, falar de cultura, de arte, da sociedade. Essa experiência multifacetada que uma conversa com Vitor Leonardi nos proporciona. Sentado a uma boa mesa, tomando um bom drink, obviamente. Vitor Leonardi nos convida à inventividade, à criatividade e a ser, sobretudo, libertários. Sem volta. Não amei o tanto que deveria ter amado e não fiz nem metade de tudo que gostaria de ter feito. Como recomeçar é impossível, este balanço final veio tarde demais. A 12ª carta representa um homem suspenso por um pé, a uma forca. É viagem só de ida, sem retorno. A caminhada do morto através das 7 salas da atmosfera. Nuko mana e bobo botas kavashun kayawe keke. Kayawe keke. Nuko beshe bobo batas kavashun kayawe keke. Kayawe keke. Quando eu passei, por exemplo, anos nas fronteiras do Brasil, trabalhando para as Nações Unidas como pesquisador na área de história, eu fiz toda a fronteira, do Amapá ao Rio Grande do Sul, 7 anos, e morando em aldeias indígenas, em assentamentos do INCRA, convivendo com caminhoneiros, com garimpeiros, com prostitutas, com tudo que havia de problema na fronteira. Meu tema era estudar esses problemas, pago pelas Nações Unidas, temas solicitados pelo Ministério da Saúde. Quando eu fiz essa longa pesquisa, isso deu temas para as minhas poesias que até hoje eu continuo escrevendo. Quer dizer, portanto, a ensaística, a pesquisa na área de história, não bloqueou a minha vida de poeta, ela enriqueceu a minha produção poética. Escola invisível onde sou o único aprendiz. Assinei uma carta de compromisso com as árvores desta floresta, como quem defende seu próprio território. Como moro em lugar ermo e não pertenço a nenhum clube, partido ou igreja, estou comprometido com o mato que me cerca e sua imensidão.
Caminho por uma trilha sinuosa e escura desse mato e sinto que já não sou prisioneiro de meu próprio ser. Meu mato não é pitoresco. É um livro que poucos conseguem ler. Nenhum erudito, daqueles que conhecem o hebraico, o grego, o aramaico e o sânscrito, consegue decifrar o sentido deste intrincado templo verde que gera em mim angústia e serenidade. Sem a ajuda do mato, eu não conseguiria mais escrever. O acesso à montanha está vedado por uma muralha de doutrinas sofísticas que consegui perfurar, graças à minha insubmissão. Não volto atrás por nada nesse mundo. Primeiros sinais da primavera. É final de inverno. Quase primavera, aqui nas montanhas, e as primeiras folhas estão renascendo nas castanheiras. Folhas pequenas, de um verde bem claro. Observo-as atentamente em seu crescimento diário. E às vezes, uma voz dentro de mim pergunta: onde estava você antes de seu nascimento? Gosto de pensar nesse assunto, pois existência anterior parece postular a existência posterior. Este é um assunto para velhos, evidentemente. Por isso volto a admirar as folhas das castanheiras e o porte majestoso das araucárias, com uma única certeza em minha mente: a ignorância está na origem do sofrimento, do mal e da infelicidade. O homem que já foi salvo imagina-se perdido. E aí depois o Vitor veio com aquelas histórias. Tá fazendo o quê de novo? Vamos para a Amazônia porque tem um trabalho sobre fronteiras. E eu me caí para dentro de uma Land Rover com ele. Fizemos 10 mil quilômetros de fronteira. Foi uma coisa incrível porque, nossa, tantas aventuras que a gente passa nesses rincões do Brasil. E com o Vitor, escutando aquelas histórias dele, mesmo. Fizemos uma viagem peripateticamente de carro pela América do Sul e pelas fronteiras, e foi uma coisa extraordinária. Que se hoili hoili lo que se hoili lo me que se tiva que va. Mas nas universidades ficou assim: o tema do índio é tema para antropólogo, com certeza. O estudo a fundo das culturas, das línguas é tema para linguista e antropólogo. Mas eu, como historiador, entrei nesse tema não para estudar etnohistória ou as culturas indígenas, porque eu não sou antropólogo. Eu fui para estudar o relacionamento dos brasileiros, aliás, dos portugueses inicialmente, com os povos indígenas e depois dos brasileiros. Eu passei 13 anos estudando esse tema, em arquivos de Portugal, em arquivos do Brasil inteiro, e fui para a Amazônia para estudar mais a fundo esse tema, e dei aula em Manaus, e fiz a história de alguns rios afluentes do Rio Negro, e percorri as fronteiras e visitei várias aldeias indígenas por tempos e períodos insuficientes para um estudo como aqueles que os antropólogos fazem, mas o tempo suficiente para, não só como historiador, ver o Brasil por um outro viés, mas como poeta também, como ficcionista. Quem passa tempos longos na Amazônia, navegando por rios, distante de cidades, não estamos falando de Manaus ou de Belém, no mato, né? Eu fui muitas vezes, durante anos, fazer viagens desse tipo. E quando, depois de algumas semanas numa aldeia, você pensa o Brasil, tendo ao seu redor índios, enfim, eu estive no Zoiampi, no Amapá, algum tempo no Yanomami, mais tempo, enfim. Lá no Pará, ou no Mato Grosso, ou no Acre, a gente olha para o Brasil lá de longe e entende alguns aspectos da cultura brasileira e da mentalidade do brasileiro que aquele que nunca saiu daqui não consegue entender. A gente precisa sair da nossa própria cultura
e conhecer a do outro, né? Para depois olhar a nossa lá de fora e entender melhor o Brasil. Então, eu fiz essa experiência dezenas de vezes com um historiador que estudou o tema das relações do branco com o índio deste meu país. E graças a isso eu também, uma razão a mais para não separar modernidade de tempos antigos e sequer separar a história de pré-história. Essa divisão é meio artificial também. História seriam os tempos posteriores à descoberta da escrita e pré-história os tempos anteriores. Ora, nessa tal da pré-história, que ocupa a maior parte do tempo da história do homem nesse planeta, enormes revoluções, inclusive a agrícola, que foi uma das mais importantes, foram feitas por homens que não sabiam ler nem escrever. Então, os povos indígenas do Brasil são línguas ágrafas, que não têm forma escrita. Esses povos têm uma sabedoria, um conhecimento sobre determinados temas da floresta e outros, que a gente só tem a aprender com eles quando vai para lá. Eu escrevi um livro sobre um tema bastante raro, inusitado, um livro sobre ruínas que eu encontrei na Amazônia há mais ou menos 20 anos, um pouco mais de 20 anos, ruínas de uma cidade, de uma pequena vila, completamente abandonada no meio da selva. Até então ninguém havia escrito nada sobre essa vila. As pessoas tinham perdido inclusive a memória da existência dessa localidade, que é a mais antiga do Rio Negro. Ela passou para a história com o nome de Airão. Eu encontrei as ruínas do Airão, antiga Santo Elias do Jaú, cidadezinha do século XVII. Eu encontrei essas ruínas enquanto viajava em 93 fazendo um filme documentário para o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Encontrei por acaso, e aquilo me fascinou. Voltei com um fotógrafo catalão, meu amigo Juan Grestos. Levei o registro desse primeiro encontro para a Universidade Federal do Amazonas e logo, algum tempo depois, fui contratado pelo Museu Amazônico e passei meses fazendo pesquisas em diferentes arquivos até poder reconstituir a história dessa cidade fascinante, porque tudo estava em ruínas. Os historiadores normalmente escrevem sobre o desenvolvimento, o progresso. Eu resolvi escrever sobre o contrário. Eu resolvi entender o que leva uma vila à desestruturação, desagregação e ao fim. Acabei descobrindo que outras 11 povoações entraram em decadência e são hoje cidades fantasmas só no Rio Negro. Resolvi entender o porquê da decadência dessa. Não porque eu valorize esse processo de arruinamento, mas porque talvez entendendo o que é o arruinamento, a gente possa evitar que isso aconteça em outras áreas da Amazônia e do Brasil. Santo Elias do Jaú, né? Foi um aldeamento missionário fundado, criado no final do século XVII. É mais antiga do que Manaus e mais antiga do que Barcelos, que foi a primeira capital do Amazonas, né? Ainda não tinham surgido as cidades históricas mineiras, né? Não havia povoação permanente de europeus no Mato Grosso nem em Goiás, e já existia lá nos confins da Amazônia o Santo Elias do Jaú. Viviam índios Tarumã nesse aldeamento no início, logo depois índios Manau, né? Depois os Mura, os Juma, né? Os Baré. No início era uma vila com uma finalidade geopolítica importante. Portugal e Espanha não tinham demarcado ainda suas fronteiras lá no norte, na Amazônia. Então, fazia parte da política portuguesa, né, incentivar a criação de vilas quanto mais ao norte e ao oeste, melhor. Eu, quando passei pelas ruínas a primeira vez, fiquei mais que impressionado. Aquilo me emocionou profundamente. E os historiadores, quando descobrem algo inédito em arquivo, um documento histórico do século XVIII ou XVII, também se emocionam. Eles percebem que com aquele documento vai ser possível
acrescentar alguma coisa à história daquela região. Se isso é assim, com documentos, com papéis de arquivo, imagino que não é com uma cidade inteira em ruínas. Eu descobri não só depois os papéis relativos àquela cidadezinha, mas eu descobri a própria cidadezinha, com seu cemitério abandonado, mais de 400 túmulos de pessoas nascidas há 200, 300 anos, casarões em ruínas, os tetos já tinham desabado, as paredes tinham às vezes mais de 1 metro de grossura, ruínas de 2 igrejas, uma, depois eu descobri, de 1702. Essa cidadezinha é mais antiga que todas as cidades históricas de Minas Gerais, mais antiga que Ouro Preto, que Diamantina. Portanto, ela é parte importante da história do Brasil na Amazônia. Vou contar então uma outra expedição, essa sim uma verdadeira e grande expedição, eu já havia feito várias, mas essa foi a maior, que acabou assumindo o nome de Expedição Humboldt. Chori chori ta 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 we chori ta ta are wai eu wai. Chori chori ta 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 we chori ta ta are wai eu wai. Inana we kache are wai. Em homenagem ao grande cientista alemão Alexander von Humboldt, que 200 anos antes da nossa expedição, exatamente 2 séculos antes, passou pela Amazônia. Em homenagem a ele, essa expedição, organizada pela Universidade de Brasília, em conjunto com uma das universidades venezuelanas, eu coordenava essa expedição junto com um biólogo, meu amigo, Martins de Sá. Essa expedição percorreu 14 rios amazônicos, da Venezuela e do Brasil. Viajávamos em barcos preparados para isso, com laboratórios a bordo, com biblioteca amazônica, 49 cientistas brasileiros e estrangeiros a bordo, todos especializados em algum tema amazônico, além de uma tripulação, comandante e mais 10 oficiais e marinheiros, uma grande expedição. Nuko mana e bobo botas kavashun kayawe ke. A Expedição Humboldt foi uma das experiências muito ricas que a gente teve juntos, né? Do ponto de vista mais amplo, acho que a riqueza da expedição ela se manifestava no dia a dia dentro do barco, com pessoas de áreas tão diversas e sempre estimuladas pelo Vitor. O Vitor, à noite principalmente, as pessoas se reuniam ou no fundo do barco, que tinha um local para reuniões, ou na proa, e iam perguntando coisas, puxando da experiência e todo o conhecimento dele. Rio Grande do Sul para o Rio Branco, no Acre, depois para Belém, depois para o interior do Pará, Macapá, e acabamos chegando no Oiapoque. Ao mesmo tempo que eles são caboclos e pessoas do interior, eles são pessoas do interior com uma vivência cosmopolita. Isso é específico e próprio das fronteiras. Isso não ocorre em outras regiões. Se vê o crioulo, se vê o índio. Americano, francês, australiano, canadense. Ali recebeu proposta para vir para o Oiapoque trabalhar com garimpo. Aventurou-se. Eu nasci na parte de Guyana. Eu sou da raça Acahuayo. Nos artigos constitucionais, o índio ele participa, tem 3 cadeiras na Assembleia Nacional. Hemos luchado para que a mineria não entre em Amazonas. São povos que têm suas próprias fronteiras. E as próprias fronteiras dessas etnias não coincidem com as fronteiras estabelecidas por Portugal, ou pela Espanha, pelo Brasil ou pela Venezuela. Elas não são coincidentes.
Quando terminou a expedição Humboldt, que reuniu pesquisadores, cientistas de diferentes países, e principalmente brasileiros, eu recebi um convite para dar aula nos Estados Unidos, para ir para lá como professor da Universidade da Califórnia, em Berkeley, uma das melhores universidades dos Estados Unidos. Foi para mim uma experiência importantíssima na minha vida, né? Eu já tinha passado pelos Estados Unidos aos 15 anos de idade como estudante lá no Alabama, e agora, aos 58 anos de idade, voltei como professor, né? Uma excelente universidade. Eu tinha alunos muito dedicados, né? E passei um semestre por lá, dei 2 cursos, né? Muito simpática a cidade de Berkeley, né? Vizinha de São Francisco, que com certeza é uma das melhores cidades dos Estados Unidos, junto com Nova York. Enfim, eu e Nena passamos ali esses meses, né? E depois já estava se aproximando o fim dela. A gente não sabia, ela estava doente, mas ninguém imaginava que fossem já os últimos meses, né? Que bem que a gente ainda aproveitou. Foi uma despedida. Nós sempre viajamos muito, então, terminado esse curso na Califórnia, nós passamos uma semana, 10 dias no Havaí e voltamos para o Brasil e ainda fomos para a Europa e passamos na Itália 23 dias. 23 dias em Veneza. Foi a nossa despedida, sem saber que era uma despedida, né? Engraçado, foi a primeira cidade italiana que eu conheci, eu e a Nena, em 1969, quando nós morávamos em Paris. A primeira cidade foi Veneza e a última também, né? A partir de 89, é que eu, conhecendo outros cineastas, comecei a fazer roteiro e não parei mais. Então, nos últimos 25 anos, tem mais essa coisa, além da ensaística, da poesia, da ficção, eu passei também a fazer roteiro para cinema. E também nunca vi contradição alguma entre ser todas essas coisas ao mesmo tempo. Elas só enriquecem. São linguagens diferentes, com certeza, e como são diferentes. No entanto, eu consegui navegar bem nessas 3 áreas. E todas elas enriqueceram a minha imaginação e os meus conhecimentos. Fazer roteiro para filmes, eu já fiz mais de 30 roteiros para documentários. Esses documentários já me levaram para a África. Já me levaram para o Peru, o Chile, Portugal, Espanha. E ao estudar temas, aprofundar meus conhecimentos em temas tão variados, para escrever roteiros sobre situações com as quais até então eu não tinha tido contato algum, essas experiências de pesquisador e roteirista também deram argumentos, ideias para as minhas poesias. Então, não é muito comum a pessoa ser, ao mesmo tempo, ensaísta, poeta, ficcionista e roteirista, mas não é impossível. A prova é que eu sou essas coisas todas ao mesmo tempo. E me mudei de Brasília para o Rio em setembro de 2002. E fui trabalhar na produtora de cinema do Sérgio Bernardes, meu amigo já há vários anos. Desde 89 eu colaborava com filmes do Sérgio, documentários, né? Fizemos sobre a Amazônia um belo filme no rio Xingu, né? No trecho baixo Xingu, no trecho paraense do rio Xingu. Fizemos uma série para a TV Manchete daquele tempo sobre espécies animais ameaçadas de extinção. Filmamos a onça, né? Onças no Pantanal e assim por diante. E o Sérgio então me chamou depois da morte da Nena, venha para cá, venha para o Rio. E eu, então, colaborei com ele no último filme dele, belíssimo filme, O Tamboro. Tinha conhecido o pai dele, do Sérgio, o velho Bernardes, arquiteto, um grande arquiteto, um dos melhores arquitetos do Rio, né?
que tinha sido sócio do Niemeyer nos anos 40, 50, e que se tornou meu amigo. Eu era amigo do cineasta, o filho, e do pai, arquiteto. O Vitor, comigo, ele tem uma parceria muito grande na pesquisa e no roteiro e no projeto. E ele teve uma grande parceria com o Sérgio Bernardes, que é um grande cineasta, um cara importante que também já nos deixou, mas que deixou uma obra fantástica. O Vitor foi grande parceiro do Sérgio Bernardes. Eu passei 3 anos no Rio. Enquanto estava no Rio, aluguei uma casinha pequena na Serra, lá em Nova Friburgo, e no lugarejo minúsculo chamado Rio Bonito de Lumiar, onde até hoje eu tenho amigos, gosto muito daquele lugarzinho. E acabei, então, convidado por um primo meu, né, amigo de infância, de adolescência, que estava em Búzios, ali no litoral norte do Rio. Acabei comprando um pequeno terreno e construí uma casa. Foi a primeira casa e única que eu construí na vida. Nós fizemos muita coisa legal, né? O Atlético Negro na Rosa Orixás é um filme que foi para Cannes, fomos juntos para Cannes. É um filme que a gente conseguiu, nos convidaram e o filme ganhou uma versão em francês, em película 35mm e tal. De lá, esse filme foi literalmente para o mundo, foi para o mundo inteiro, e levando essa nossa visão de África, de Brasil, né? O Atlético Negro abriu muitas portas. Ter ido para a África com o Vitor foi uma experiência riquíssima também, né? Ir para o Benin, né? Porque o Vitor, ele muitas vezes ele participa das filmagens também, né? O roteirista em campo, é um luxo, né? Pesquisador e roteirista em campo, é um luxo. Isso aconteceu com todos os grandes filmes assim que nós fizemos, né? O Félix Varela, o Vitor foi para Espanha, foi para Cuba na pesquisa, depois na filmagem não foi, e foi para os Estados Unidos na filmagem. E também a perspicácia do Vitor o Vitor é um cara enciclopédico. Ele é um cara enciclopédico. Na África, lá no Benin, tinha o Guran também. O Vitor que trouxe o Guran pro filme. O Guran foi uma pessoa estratégica no Benin. E aí a gente ia numa biblioteca, numa livraria. Aí, bom, o Vitor lê francês, né? O Benin é um país de língua francesa. Não, isso aqui me interessa, a visão, o catolicismo na África Ocidental. Aí ele ia pegando livros, uma pilha de livros, assim, né? 15 livros. Não, isso aqui é importante. Aí, pô, de um dia para o outro ele já me trazia 3 mastigados, assim. O que me impressionou, assim, desde o primeiro momento, foi que o Vitor traz para o roteirista uma qualidade dele de historiador que eu acho fantástica, que é construir assim, um olhar histórico muito consistente, mas para além do fato da data, do documento, né? Quer dizer, observar como a história acontece nas relações subterrâneas, né? Nas sutilezas, nas intercorrências, nas relações que não constam da historiografia oficial. E eu acho que, de alguma maneira, ele transpõe isso para o roteirista, e eu vi isso muito de perto no caso do filme do Bianchetti, porque eu observei muito, tanto na primeira conversa quanto no resultado final, que é claro que ele se interessa pelo que o pintor fez, pelo que a atuação dele como artista, mas o que transparece muito no filme é uma sensibilidade. É uma intencionalidade, é uma atitude, né? Tudo aquilo que motivou aquela pessoa
a ter um olhar estético sobre o mundo, como que ele se comportou enquanto artista naquele momento histórico do Brasil. E a gente vê muito sucesso dessa abordagem do Vitor, né, do Vitor e do Renato, porque as pessoas que não conheceram o Glênio se apaixonam por ele quando veem o filme, e as pessoas que conheceram o Glênio identificam imediatamente, sobretudo, a energia dele, né? Aquela delicadeza, aquela forma muito particular dele de estar no mundo, de se relacionar com a pintura. Então eu acho que isso tem muito a ver com esse olhar do Vitor, que é capaz de ver não só a superfície, o imediato, o evidente, mas aquilo que está por dentro, né? que forma realmente as sensibilidades. Então eu acho assim que é realmente um roteiro de uma qualidade muito especial, e que fez do filme do Bianchetti e dos outros filmes que eu vi, realmente filmes muito especiais. Essa perspicácia do Vitor de encontrar personagens também, né? Ele é um pesquisador, né? Ele é um historiador mesmo. Ele fuça arquivos, entendeu? Então ele descobre coisas, ele descobre manuscritos. Então, o Vitor é um prato cheio, né? Que para o cinema isso é fabuloso, né? A gente está fazendo agora uma série Brasil Migrante, que é uma série que a gente desenvolveu juntos. São 13 episódios, 52 minutos. Então a gente trabalha muito fácil também. Como a gente tem uma afinidade muito grande de alma, de filosofia, de estética, de ética, então a gente acaba encontrando caminhos de uma maneira muito fácil. Então o trabalho meu com o Vitor é muito produtivo. E o Vitor é um cara assim muito divertido. Além disso tudo, podia ser um chato, né? Com tudo isso, com todas essas cargas, ele podia ser um chato, exigente, crítico, porque, o cara que conhece muito, viveu muitas culturas, muitos países. Ele é um grande viajante, ele conhece mais de 90 países. E é uma pessoa divertida e muito afetiva. O Vitor é um cara que é amado, porque ele é aquele coração de mãe, entendeu? Ele acolhe, ele tem um exército de discípulos na UNB. É um cara sensacional, é um ponto fora da curva. O Vitor é um cara que não tem similar, assim. Você não encontra alguém parecido com ele. Eu tenho carinho pelo Vitor, eu tenho gratidão pelo Vitor, eu tenho admiração pelo Vitor, eu tenho prazer em estar com o Vitor. É um cara muito especial. A cada ano que passa, eu lembro bem da minha mãe, que dizia, quando eu era muito pequeno, e eu achava que aquilo era uma bobagem, que o mais importante na vida são as amizades. E o Vitor, para mim, é um exemplo disso. É uma amizade assim, feita com muita confiança, com muita lealdade e com muita criação, com muita troca, com muita parceria, né? O que mais falar do Vitor? Um bom copo, adoro beber com o Vitor, adoro cantar com ele. E o Vitor, ele sempre foi o meu grande amigo. E com o falecimento do meu pai, esse ano, o Vitor acaba de conquistar o cargo de meu pai adotivo. O que mais falar do Vitor? Eu amo o Vitor. Enfim, mas antes de mais nada, acho que a grande qualidade do Vitor é ser amigo. O Vitor é um dos amigos que a gente gosta de dizer que tem mesmo no coração, né? E pelas qualidades que ele tem, por tudo que ele representou para os seus amigos, para os seus alunos, para todas as pessoas que convivem com ele. Quer dizer, o Vitor, com a sua produção como historiador, como poeta, como viajante, quer dizer, tudo que o Vitor conhecia. Eu lembro que nesse almoço a gente abordou vários temas ligados ao Brasil, à história do Brasil, e o Vitor já tinha tocado em todos esses pontos. Tinha viajado o país de norte ao sul, tinha cuidado dos índios, tinha ido ao Nordeste. Quer dizer, o Vitor é uma pessoa multimídia, a gente poderia dizer, e que, digamos, tem uma contribuição, deu uma contribuição muito grande ao conhecimento do nosso país.
E eu acho que esse olhar generoso, diverso, múltiplo que o Vitor tem, deveria ser de conhecimento de muita gente. Então o Vitor é uma pessoa rara, que a gente tem, que só pode admirar. Eu não sou um poeta regionalista. Eu escrevo de uma forma muito apegada à terra e aos lugares onde eu vivi, mas sem respeitar limites geográficos ou étnicos. Eu viajei muito pelo mundo, no Oriente e no Ocidente, e a minha poesia tem sempre essa marca viajeira, né, andante. O poema chama-se agora Somos Todos Vizinhos. Esta lua cheia que apareceu hoje, aqui no jardim de minha casa, na Mantiqueira, é a mesma que os monges jainistas que conheci na Índia admiraram há poucas horas, lá no templo onde vivem. Essa mesma lua vai ser vista, dentro de algumas horas, pelos pescadores de pérolas da Polinésia, que encontrei na ilha de Mooré há poucos anos. Não vivo tão isolado assim do mundo como meus filhos pensam. Compartilho a mesma lua e o mesmo sol com todos os moradores do planeta. Pois é, a primeira entrevista que o Pio Dipp gravou comigo foi feita há mais de 7 anos, há quase 8 anos, lá em São Francisco Xavier, né? Ali na Mantiqueira, ao lado da Mata Atlântica. E as demais entrevistas foram sendo feitas com intervalos de 3 meses, 6 meses até 1 ano, de maneira que agora, hoje, eu percebo que eu estou com 80 anos de idade, né? E que ainda bem que o Pio Dipp teve a feliz ideia de fazer essas gravações, porque esse material agora é único. Eu mesmo não saberia dizer tudo que eu disse da maneira com que eu disse há vários anos, nem a minha própria fisionomia já não é mais a mesma, mudou, tudo mudou, né? Então, nessa fase da vida, aos 80, uma pessoa, qualquer cidadão, um escritor inclusive, tem que fazer um balanço, né? Erros, sim, desacertos, desencontros, frustrações, mas se eu pensar na minha vida, não foram essas coisas que predominaram, né? Eu fui muito feliz com a minha família, e isso é tão importante, mais importante do que as viagens que eu fiz, as pesquisas que eu fiz, livros que escrevi. Essas coisas são importantes também, importantíssimas. Foram importantes na minha vida, mas olha, a Nena, com quem eu me casei, foi uma das coisas mais significativas, um dos momentos mais felizes da minha vida foi o meu encontro com a Nena. Imagina, eu tinha 17 anos. Quando ela faleceu, eu tinha 60. Quer dizer, eu passei a maior parte da vida ao lado dessa mulher, que era uma figura extraordinária. Eu gostava muito da Nena, né? E os nossos filhos, o Rodrigo, a Juliana, nossa, nós fomos felizes. Eu, Nena, Rodrigo, Juliana. Aí, pelo mundo afora, as viagens que eu narrei, relatei aqui nessas entrevistas, foram feitas com eles. Não sou eu o personagem principal dessa coisa, éramos nós 4, né? Nena, Rodrigo, Juliana e eu, né? Moramos juntos na Espanha, na França. Aliás, na França a Juliana não tinha nascido ainda, mas Rodrigo nasceu em Paris, né? E depois, pelo Brasil afora, né? Na Paraíba, enfim, no Nordeste e aqui no Sudeste, sempre nós 4, né? E agora eu tenho netas, 3 netinhas maravilhosas, que eu gosto muito delas, né? A Marina foi a primeira, né? Nasceu em Ribeirão Preto, depois a Alicia nasceu em Madrid, na Espanha, e Cecília nasceu aqui no Brasil, em Brasília. Olha, Rodrigo casou-se com Nádia, né? Nádia Casemirov, minha nora, de quem eu gosto muito. Tudo isso junto, para mim, é mais importante, ou tão importante. Enfim, são aspectos diferentes da vida, mas eu não poderia deixar de dar uma entrevista falando do quanto eu admiro o Rodrigo e o trabalho que ele faz como astrofísico, né?
que já trabalhou e dirigiu projetos da Agência Espacial Europeia lá na Holanda, lá na Espanha, que trabalhou em projetos da NASA na Califórnia. Nossa, como isso foi importante para mim, saber que eu tenho agora um filho cientista, um grande cientista, né? E minha filha com um trabalho maravilhoso que faz como educadora, como musicoterapeuta. Olha, como é bom ter uma família desse tipo. Infelizmente a Nena faleceu. 21 anos já, já faz 21 anos que a Nena faleceu. E eu fiquei muito sozinho durante os primeiros anos, muito sozinho. Foi muito duro perder a Nena, né? Alguns anos depois, eu visitando a cidade onde eu nasci, Araras, né? Que eu não frequentava há muito tempo, e eu me encontrei com a Márcia, né? Nós nos entendemos muito bem desde o início, Márcia já tinha lido meus livros, e, bom, acabamos juntos, né? Morando lá no Rio, e depois no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, na Mantiqueira, e já estamos juntos há 17 anos, né? Então, tudo isso junto. Eu e Márcia viajamos muito também. Muitas viagens para Nova Zelândia, para África do Sul, para Polinésia. Foi uma grande companheira de viagem, assim como a Nena havia sido também, né? De maneira que eu só quis hoje acrescentar essa nova entrevista falando desse aspecto da minha vida, a minha família, que para mim é algo importantíssimo, né? É o que eu quis dizer hoje, e nessa última entrevista, talvez, ou enfim, em mais uma entrevista, né? É isso aí.